rapaziada, aulinha minha, né, para mim poder ratificar meus conhecimentos, pode estar usando aí como um complemento, né? Só tem o requisito que você já tenha estudado exponencial. Hoje vou estar trazendo o log de uma forma diferente para você. Às vezes você ficou com dúvida do seu professor, do seu cursinho, talvez você entenda dessa forma, tá? Ou talvez não, talvez vocês vão precisar ver em outro recurso também. Mas o que acontece? O log é nada mais, nada menos do que a inversa, né, do nossa função exponencial. Por isso, você vai precisar ter como pré-requisito saber a função exponencial. O que é uma função exponencial? É quando o x ele está no expoente. Por exemplo, 2 elevado a x é igual a 8. Beleza? Para resolver essa função exponencial, sendo bem breve, eu teria que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. É a mesma base, a gente corta. Nesse caso, o nosso x é 3. Mas como que isso vai se aplicar no log? Sem explicar ainda definições. No caso, vamos supor que a gente tem um log de 8 na base 2. Qual que é a pergunta que eu vou fazer? Qual que é o número que eu vou elevar ao 2, né? Qual que é o número que eu vou elevar ao 2 para esse 2 ele virar 8? Eu acabei de mostrar aqui, para mim poder ter 8, vai ter que ser 3. Nesse caso aqui, o log seria 3. Mas passando agora, né, as características, as propriedades mesmo, vamos lá então, do log. Mas eu espero que tenha entendido um pouco como é que funciona, tá? Então aqui a gente vai ter o log de B na base A. Tem umas propriedades, alguns nomes que não é, em suma, muito importante, mas eu vou passar aqui só em critério, né, de desencargo de consciência, né? Esse aqui no caso ele vai ser o logaritmando. Logaritmando vai ser o nosso B. Lembrando que isso aqui poderia ser qualquer coisa, cara. Esse B e esse A, ele não vai ser sempre assim. Pode mudar, cara. Então, isso aqui é só a nomenclatura do lugar. Vai estar sempre ali em cima. Embaixo, então, a gente vai ter a nossa base, que também pode ser chamada, né, de base do logaritmo. Vai ser a nossa base do log. Beleza. Só que aí o que acontece? A gente vai ter umas condições de existência desse log. E eu já vou passar elas aqui, vocês vão ter que repetir elas muito para poder fazer corretamente, tá? O que acontece? A nossa base, ela vai ter que ser diferente de 1 e vai ter que ser maior do que 0. Essa vai ser a condição de existência do log. Então, vocês precisam decorar isso aqui. Que a nossa base, ela tem que ser diferente. Eita, passei duas vezes aqui. Que a base tem que ser diferente de 1 e ela tem que ser maior do que 0. Já para o nosso B aqui, para a nossa posição B aqui, né, do nosso logaritmando, o B, ele vai ter que ser maior do que 0. Certo? Essa é uma das propriedades de existência que você tem que decorar, porque na hora de chegar em função, em questão de inequação, vai ser muito usado, tá? Então é importante que vocês vejam. Agora eu vou trazer aqui algumas situações, padrões, né, para vocês decorarem, tá? O que acontece? A gente vai ter certos padrões. Por exemplo, o log de 1 na base, qualquer base que seja, vamos supor que vai ser a base 8, sempre vai ser 0. O log do logaritmando 1 na base, qualquer base que for, sempre vai ser 0. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, o log de 1 na base 90, vai ser igual a 0. Qual que é o número que eu vou elevar ao qual que é o número que eu vou elevar ao 90 para ser igual a 1? É sempre 0. Então, outro exemplo, para ficar claro, qual que vai ser o log de 1 na base 1000? Vai ser igual a 0, porque eu só consigo ter 1 no nosso logaritmando se eu elevar a 0. Então isso aqui é um padrão. Outro padrão, se eu tiver o log de A na base A, ou seja, se eu tiver o meu logaritmando igual à minha base, isso aqui sempre vai ser igual a 1. Um exemplo claro, se eu tiver aqui, por exemplo, o log de 5 na base 5, vai ser igual a 1.
Se eu tiver eita. Se eu tiver o log de 10 na base 10, lembrando, sempre quando o log ele tiver sem nada, por exemplo, se eu tiver aqui o log de 5, eu vou falar que isso é o log de 5 na base 10. Não precisa colocar o 10, é de suma importância que vocês decorem isso. E o que acontece? Log de 10 na base 10 vai ser igual a 1. Tá, beleza. Essa é a situação que você vai ter que decorar. Agora, passando aqui um pouquinho mais complicado, assim, para entender de primeiro momento, eu vou considerar, caso você já tenha visto, está fazendo uma revisão, igual eu estou fazendo. O que acontece? Se eu tenho o log, o A, né? A e o log de B na base A é igual ao próprio B. Isso aqui eu não vou explicar a fundo agora, mas tem como fazer até um exemplo prático para ver se vocês conseguem pegar. Se eu tenho, por exemplo, o 2, né? E aqui o log de 4 na base 2, isso aqui é o próprio 4. Por quê? Ó, vamos pensar aqui. Vamos resolver esse log aqui de cima, ó. Qual que é o número que eu tenho que elevar? O 2 para poder chegar no 4. É o 2, não é? Então, o que acontece? Aqui vai ficar 2 ao quadrado, porque eu vou quebrar esse log aqui. E 2 ao quadrado é 4. Safo? Entenderam? Certo, espero que esteja tudo certo. Agora, vamos ver a questão da identidade, né? A questão de ser igual. Se eu tiver o log, por exemplo, o log de 5 na base 2 e o log de 2x na base 2, como eles têm a mesma base do nosso log, eu vou poder igualar isso aqui. Eu vou falar que 5 é igual a 2x. Portanto, o x é igual a 5 sobre 2, que seria 2,5. Só para deixar enfeitado aí. Então, outro exemplo. Se eu tiver o log de 10 na base 2 e eu falar que isso aqui é igual ao log de 20x na base 2, eu posso igualar. Por que eu posso igualar? Porque tem a base igual. Então, eu vou igualar aqui, ó, 20x é igual a 10, ou 10 é igual a 20x. As ordens dos fatores não alteram o resultado. Então, o x vai ser 10 sobre 20. Corta, seria meio, né? Tá, beleza. Essa parte aí do log foi. Agora, eu vou passar um log. Não, na verdade eu vou ter que explicar a questão agora para vocês do log do produto. O que acontece? Se eu tiver o log de B vezes C na base A, isso aqui vai abrir. Olha, presta atenção. Vai ser a mesma coisa do que o log de B na base A mais o log de C na base A. Então vamos lá para um exemplo. Se eu tiver aqui o log de 5 vezes 2, por exemplo, na base 2, isso aqui é a mesma coisa do que o log de 5 na base 2, mais o log de 2, log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é aquele lá, né? A gente já sabe que é 1. Aí vamos supor que o nosso enunciado, né, da questão 54 lá da provinha do sei lá o que, fala que o log de 5 na base 2 é igual, eu vou chutar qualquer número aqui, é igual a 2,3, por exemplo. Ele coloca que é aproximadamente 2,3. Aí o que você ia fazer? Você ia substituir 2,3 mais 1. Portanto, ficaria aqui 3,3. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para a propriedade aqui agora da questão do quociente, que seria a divisão, nada mais, nada menos. Se eu tiver aqui então o log de B dividido pelo C, né, na verdade, na base A, o que acontece? O que vai acontecer aqui? Em vez de somar, vai diminuir. E eu vou tirar eles dessa seguinte forma. Eu vou ficar com o log de B na base A menos o log de C na base A. Portanto, um exemplo prático aqui,
para vocês entenderem, se eu tiver aqui o log de, sei lá, 5 na base 2, na base 2 não, desculpa, 5 sobre 2, e aqui eu colocar aqui que ele está na base 5, como que vai ser resolvido isso aqui? Eu vou ficar com o log de 5 na base 5, menos o log de 2 na base 5, né? Isso mesmo. E o nosso enunciado da questão 55 vai lá e fala que o log de 2 na base 5 é igual a, sei lá, y. Vamos supor. Então eu tenho aqui que o meu log de 5 na base 5, vocês se lembram? Vai ser 1, né? Então eu vou ter que é 1 menos y. Você vai marcar qual alternativa? 1 menos y. Tá. Agora vamos ver a propriedade do peteleco. A propriedade muito boa de saber, tá? O que acontece? Se eu tiver um log de b ao quadrado, né, na base a qualquer, tá vendo esse valor que está aqui no nosso expoente? Ele vai passar para frente multiplicando. Então eu vou ficar com 2 vezes o log de b na base a. Entenderam? Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tiver aqui, por exemplo, o log de na base 2, ó, desculpa, né? Aí eu tenho aqui 8. Como que eu ia resolver essa situação aqui de uma forma diferente? Porque, lembra daquela pergunta, qual que é o número que eu vou elevar? O 2 para chegar no 8, seria o 3, dá para fazer de cabeça. Mas vamos supor que nós não sabemos. O que vai acontecer? A gente vai ficar com um log de 2 ao cubo, né? Na base 2. Esse 3 aqui, ele vai fazer aquela propriedade. Vocês conseguem ver que ele está aqui no expoente? Então ele vai passar aqui, ó, multiplicando. Então eu vou ficar com 3 vezes o log de 2 na base 2. E quem que é o log de 2 na base 2? É 1, exatamente. Então vai ficar 3 vezes 1, que é 1. Que é 3, aliás, desculpe. Que é 3. Certo? Agora vamos ver o outro tipo de peteleco que pode ter. Se eu tiver aqui, por exemplo, o log de b na base a ao quadrado, tá, se liguem, ele também vai ir para frente, só que em vez de ir para frente da maneira convencional, que foi somente multiplicando, ele vai passar o inverso dele. O que é o inverso de um número? Se eu tenho 2, o inverso dele vai ser 2 menos 1, vai ser 1 sobre 2. Portanto, ele vai passar multiplicando o inverso, rapaziada. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes o log de b na base a. Vamos fazer um exemplo prático e rápido, que eu acredito que a aula está ficando muito extensa. Se eu tiver o log de 5 na base 2 ao cubo, o que vai acontecer com esse 3 aqui? Ele vai passar 1 sobre 3 vezes o log de 5 na base 2. Entenderam? Então ele vai passar o inverso dele. Nesse caso aqui você precisaria de um contexto para poder estar resolvendo. Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Vou estar deixando alguns exercícios para vocês estarem fazendo aí para poder estar ratificando o conhecimento aí de vocês. Esse vídeo aqui eu não sou professor, só estou fazendo para mim aprimorar o meu conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe com seu colega que tem dificuldade em logaritmo e vamos para cima.